Quando pensamos em inferno, a imagem mais comum no Ocidente vem da Bíblia. Mas mesmo dentro das Escrituras, o conceito não é simples. No Antigo Testamento aparece a palavra Sheol. Sheol não é descrito como um lago de fogo, é um lugar de sombras, um reino dos mortos, um estado de silêncio e separação. Tanto justos quanto injustos eram descritos como descendo ao Sheol. Não era ainda o julgamento final, era o destino comum da humanidade após a morte. Mas no Novo Testamento surge outra palavra, Geena. Geena tem origem no Vale de Rinom, um local real, fora de Jerusalém, associado a sacrifícios e posteriormente à destruição e impureza. Jesus usa essa imagem como símbolo de juízo, fogo que consome, perda definitiva, separação. E então, no livro da Apocalipse, aparece algo ainda mais definitivo: o Lago de Fogo. Ali, segundo o texto, são lançados a morte, o diabo e aqueles cujo nome não está no livro da vida. Aqui, o inferno não é apenas sombra, não é apenas espera, é destino final. Perceba que dentro da própria tradição bíblica existem camadas. Sheol, estado dos mortos. Geena, símbolo de juízo. Lago de fogo, condenação final. Não é uma única palavra, não é uma única imagem, mas há um elemento constante: responsabilidade, prestação de contas, consequência. E essa ideia não aparece apenas na Bíblia. Outras culturas, em continentes diferentes, também descreveram seus próprios reinos de punição, e alguns deles são ainda mais detalhados e perturbadores. Se o inferno bíblico fala de julgamento final, o mundo grego imaginava algo diferente. Para os gregos, todos os mortos desciam ao Hades. Não era apenas punição, era um reino subterrâneo inteiro, um mundo abaixo do mundo. As almas atravessavam o rio Estige, conduzidas por Caronte, o barqueiro. Para cruzar, precisavam de uma moeda colocada sobre os olhos do morto. Sem ela, a alma vagava na margem, incapaz de entrar. Dentro do Hades existiam divisões. A maioria das pessoas ia para os Campos Asfódelos, uma região cinzenta onde as almas existiam como sombras, sem alegria plena, mas também sem tormento extremo. Era um lugar de esquecimento. Mas, para os perversos, havia algo mais profundo: o Tártaro. O Tártaro era descrito como uma prisão dentro do próprio Hades, um abismo ainda mais fundo. Ali eram lançados titãs derrotados, inimigos dos deuses e almas que cometeram crimes graves. Não era apenas fogo, era confinamento, escuridão, punição personalizada. Algumas histórias falam de condenações específicas. Sísifo empurrando eternamente uma pedra montanha acima. Tântalo com fome e sede eternas, mas incapaz de alcançar alimento ou água. Punições simbólicas, refletindo o pecado cometido. Perceba algo curioso. Assim como no conceito bíblico existe diferença entre Sheol e Lago de Fogo, na Grécia também há camadas. Hades não era igual ao Tártaro. Nem todos recebiam o mesmo destino. Havia níveis, havia julgamento, havia consequência proporcional. E isso levanta uma pergunta interessante. Por que tanto a tradição bíblica quanto a grega falam de profundidades, de camadas, de separações dentro do mundo dos mortos? Coincidência cultural ou tentativa de explicar uma realidade invisível? Mas o próximo conceito vai ainda mais longe. Porque existe uma tradição onde o inferno não é um único lugar. São vários.
e cada um deles é meticulosamente detalhado. Se na tradição bíblica o inferno tem um destino final, e na Grécia ele possui camadas subterrâneas, no hinduísmo e no budismo, o inferno não é um único, ele é múltiplo. O nome é Naraka. E não estamos falando de um único lugar de punição, mas de vários. Alguns textos falam em 8 grandes infernos quentes e 8 frios, cada um subdividido em muitos outros. Aqui, a punição não é eterna no mesmo sentido ocidental. Ela é consequência do karma. A alma não é condenada para sempre, mas é enviada para um desses reinos para experimentar exatamente as consequências de suas ações. E as descrições são extremamente vívidas. Existem infernos de fogo onde os condenados são queimados repetidamente, apenas para terem seus corpos restaurados e queimados novamente. Existem infernos congelantes, onde o frio é tão intenso que a pele se rompe. Existem lugares onde lâminas caem do céu. Outros onde rios ferventes devem ser atravessados. Outros ainda onde criaturas monstruosas atormentam as almas. Mas o detalhe mais interessante é este. Cada tipo de punição corresponde ao tipo de ação cometida. A justiça é proporcional, é quase matemática. Nada é aleatório. E quando o karma negativo é pago, a alma pode renascer em outro ciclo de existência. Diferente da ideia de condenação eterna, Naraka funciona como um sistema de purificação dolorosa. Não é necessariamente o fim, é parte de um ciclo. Mas mesmo sendo temporário, o sofrimento é descrito como tão intenso que pode durar milhões de anos humanos. Perceba o padrão que começa a surgir entre culturas tão diferentes. Existe julgamento. Existe consequência. Existe um reino invisível onde a justiça é aplicada. Mas cada tradição responde de forma diferente à pergunta central. O inferno é eterno? Ou é corretivo? É punição final? Ou parte de um processo maior? E agora, vamos para uma visão completamente diferente. Porque existe uma tradição onde o inferno não é fogo, mas frio. Se o inferno bíblico é associado ao fogo, e Naraka é um sistema de punições intensas, na mitologia nórdica, o destino de muitos mortos não é calor, é frio. O nome é Hel, e não é apenas o lugar, é também o nome da entidade que o governa, filha de Loki, descrita como metade viva, metade cadáver. Hel não era destinada aos heróis. Aqueles que morriam em batalha podiam ir para Valhalla, o salão glorioso de Odin. Mas quem morria de doença, velhice ou causas consideradas comuns era enviado para Hel. O reino era descrito como um lugar distante, envolto em névoa, cercado por muralhas altas e rios gelados. Não havia necessariamente tormento físico constante como em Naraka. Havia algo diferente. Ausência, distância, separação da honra, um tipo de esquecimento. Hel ficava em Niflheim, uma região primordial de gelo e escuridão. Ali, as almas existiam em uma realidade fria, sem a glória prometida aos guerreiros. O medo aqui
não era apenas da dor, era da insignificância, da perda de propósito, do apagamento da memória. Isso revela algo interessante. Nem todas as culturas associam punição ao fogo. Algumas associam ao frio, outras ao silêncio, outras à repetição eterna. Mas, novamente, o padrão aparece. Existe destino após a morte. Existe distinção entre os que viveram com honra e os que não viveram. Existe julgamento implícito. E agora vamos para uma das visões mais simbólicas de todas. Uma cultura onde o julgamento não envolve apenas sofrimento, mas uma balança e um coração sendo pesado. Para os egípcios, a morte não era o fim. Era uma travessia. E essa travessia passava por um reino chamado Duat. Duat não era apenas um lugar de punição. Era o mundo espiritual por onde a alma precisava viajar após a morte. Mas o momento decisivo não era a jornada, era o julgamento. Ao chegar diante de Osíris, o morto tinha seu coração retirado e colocado em uma balança. Do outro lado estava a pena de Mat, símbolo da verdade, da ordem e da justiça. Se o coração fosse leve, puro, equilibrado, a alma poderia seguir para uma existência abençoada. Mas se fosse pesado, carregado de injustiça, mentira, violência, ele era devorado por uma criatura chamada Amet. Amet era parte leão, parte hipopótamo, parte crocodilo. Não era uma torturadora eterna. Era algo mais definitivo. Aniquilação. O ser deixava de existir. Não havia segunda chance. Não havia purificação. Não havia retorno. Isso diferencia Duat de muitas outras visões. Não é sofrimento eterno. É perda absoluta da existência. E aqui surge um padrão curioso. Na tradição bíblica existe o livro da vida. No Egito existe o coração pesado. Em ambas há avaliação moral. Em ambas há registro. Em ambas há consequência definitiva. Isso levanta uma questão inquietante. Por que culturas separadas por milhares de quilômetros desenvolveram conceitos tão semelhantes de julgamento moral após a morte? Seria medo coletivo? Estrutura social? Ou a tentativa humana de responder à pergunta mais antiga de todas: o que acontece depois? Mas agora vamos para uma visão ainda mais sombria. Uma cultura onde o mundo dos mortos não era apenas julgamento. Era armadilha, provação e terror psicológico. Na civilização maia, o mundo dos mortos era chamado Xibalbá. O nome pode ser traduzido como lugar do medo. E diferente de outros conceitos onde o julgamento é imediato, Xibalbá era um território cheio de armadilhas. A alma não apenas chegava, ela precisava atravessar. Segundo os textos do Popol Vuh, Xibalbá era governado por senhores da morte, entidades que submetiam os visitantes a provas cruéis. Havia casas específicas, cada uma com um tipo diferente de tormento. A casa da escuridão, onde nada podia ser visto. A casa do frio, onde o gelo penetrava até os ossos. A casa das lâminas, onde facas se moviam sozinhas. A casa dos tigres, cheia de animais ferozes. A casa do fogo. A casa dos morcegos. Não era apenas punição, era teste, era sobrevivência espiritual. Em alguns mitos, heróis conseguiam vencer as provas. Outros eram destruídos. O inferno maia não era apenas um destino passivo. Era confronto, engano, perigo constante. Isso adiciona algo novo ao padrão que estamos vendo. Na Bíblia, existe julgamento. Na Grécia,
existe punição proporcional. No hinduísmo, existe correção kármica. No Egito, existe pesagem moral. Nos maias, existe provação e armadilha. Mas todos compartilham uma ideia: a morte não encerra a responsabilidade. E agora, chegamos a uma tradição que influencia bilhões de pessoas hoje. Uma visão estruturada, organizada em níveis, com fogo intenso, mas também gradação de punição. No islamismo, o inferno é chamado Jahannam. Diferente de algumas tradições mitológicas, aqui não estamos falando apenas de um símbolo antigo, mas de uma crença viva, seguida por bilhões de pessoas. Jahannam é descrito como um lugar de fogo intenso. Mas não apenas fogo. É estruturado em níveis. Alguns textos falam em 7 camadas, cada uma destinada a diferentes tipos de transgressão. Há descrições de calor extremo, água fervente, correntes, escuridão densa. Mas também há gradação. Nem todos recebem a mesma punição. Alguns permanecem eternamente. Outros, segundo certas interpretações, podem eventualmente sair após cumprir sua pena. Mais uma vez, o padrão aparece: julgamento, registro de ações, consequência proporcional, separação. E então, ao olhar para todas essas culturas lado a lado, algo se torna impossível de ignorar. Gregos, egípcios, nórdicos, hindus, maias, hebreus, muçulmanos. Todos separados por tempo e geografia. Todos desenvolveram conceitos de um reino após a morte. Alguns com fogo, outros com frio. Alguns com aniquilação, outros com ciclos, mas quase todos com um elemento comum: prestação de contas. Isso nos leva à pergunta final. Se o inferno é apenas invenção cultural, por que ele surge de forma tão consistente na mente humana? E se não for apenas invenção, o que isso diz sobre nossa consciência moral? Talvez o mais assustador não seja qual versão é mais intensa, mas o fato de que a ideia de julgamento atravessa toda a história da humanidade. O medo do inferno pode mudar de forma, mas nunca desaparece. E talvez isso revele algo profundo sobre aquilo que o ser humano sempre soube, mesmo antes de escrever sobre isso.